Nós vamos ler e meditar hoje no livro de Salmos 43 e 44. Nós iniciamos a segunda sessão do livro de Salmos. O Salmo 42 começa uma nova sessão. O livro de Salmos tem 5 sessões. Ele pode ser dividido em 5 partes. E o Salmo 42... ele termina dizendo no versículo 10 e 11: com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó alma, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. O Salmo 42 começa a segunda sessão do livro de Salmos. E o Salmo 43 é a continuação do Salmo anterior. E nós sabemos que esses salmos, eles são proféticos e messiânicos. Eles falam dos dias que estão por vir, eles anunciam Jesus Cristo e a sua obra. E eles são proféticos e falam dos dias que estão por vir. Eles falam de Jesus Cristo, eles falam de nós, que estamos em Jesus Cristo, que morremos com Ele, que com Ele ressuscitamos. E fala dos dias que estão por vir, quando Jesus retornar, quando Jesus Cristo voltar para reinar por 1000 anos. Nós vemos o Salmo 42, ele termina com perguntas. Ele termina com perguntas, e o Salmo 43, ele é conhecido como o Salmo de 3 perguntas. E o texto começa dizendo, versículo 1, faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e meu Deus. O Salmo 43 é a continuação do Salmo 42. Esses salmos são proféticos e messiânicos. São messiânicos porque estão falando de Jesus Cristo, e estão falando de Jesus Cristo pendurado no madeiro. Fala de Jesus pendurado no madeiro, fala dos seus ossos, fala dos seus inimigos que perguntam: aonde está o seu Deus? O Salmo 43 é conhecido como o Salmo de 3 perguntas, e ele está ligado com a palavra de Jesus na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me rejeitou? Dependendo da tradução, é Jesus na cruz, clamando ao Pai, porque o Senhor, porque Deus me rejeitou, porque Deus me abandonou. E temos que ter consciência que o Pai nunca o abandonou, mas o Deus justo, que faz justiça, porque pelo pecado de um único homem, do primeiro Adão, o pecado entrou, e o salário do pecado é a morte, e todos nós pecamos e fomos destituídos da glória, mas pela vitória de um único homem, o segundo e último Adão, Jesus Cristo na cruz, nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, e em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. São salmos de Jesus na cruz, em que as pessoas olhavam e diziam: se você é médico, cure-se a si mesmo. Aonde está o seu Deus? E o próprio Jesus,
ele pergunta: por que me abandonou? Mas tem resposta. Nós sabemos que Deus, por ser um Deus justo, quando Jesus tomou o nosso lugar, Ele levou todo o pecado, Ele levou todo o pecado, toda a iniquidade, toda a dor, toda a miséria. Deus teve que sacrificá-lo e fazer justiça, mas o Pai nunca o abandonou. É um salmo de clamor, de dor, de injustiça, de indignação, de afronta. Os inimigos zombam, e toda pessoa que está em pecado, ela se sente abandonada e rejeitada. Quem nunca orou e disse: cadê Deus? Deus, o Senhor me deixou, me rejeitou, me abandonou. Quantas vezes estamos passando por um momento de justiça, mas nós sabemos que o Espírito de Deus nunca nos deixará. Jesus disse: estará contigo todos os dias. E o Salmo 44, porque não tem como você estar diante de um texto, diante de uma visão, diante de um entendimento de Jesus tomando o nosso lugar, indo para a cruz, sendo zombado, sentindo a nossa dor, a rejeição, o abandono. Não tem como olharmos para tudo isso e para essa obra, esse sacrifício, e não nos arrependermos. O Salmo 44 é o Salmo do arrependimento. Cada versículo nos leva a um nível de arrependimento. Eu gostaria muito que você prestasse atenção no Salmo 44 e vamos extrair desse Salmo, que é conhecido como Salmo do arrependimento, princípios de arrependimento. Vamos ver uma oração de arrependimento e no final vamos ver o resultado. No versículo 1 ele começa: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Todo arrependimento começa com ensino. Eu fui ensinado, os meus pais ensinaram, contaram, testemunharam, eu ouvi. Todo arrependimento deve começar reconhecendo que eu ouvi e que eu honrei os meus pais, que eu ouvi um ensinamento, que eu ouvi um testemunho. Só que muitas vezes nós ouvimos, damos ouvidos e honramos nossos pais, mas mesmo assim pecamos, nos desviamos, fazemos aquilo que aos olhos do Senhor é pecado, fazemos aquilo que fere o coração e a santidade de Deus. Comece a sua oração de arrependimento com consciência de que você ouviu, de que você sabe, de que os seus pais te ensinaram, que os seus líderes te ensinaram. Não comece um arrependimento dizendo: é que eu não sabia, é que a carne é fraca. Comece a sua oração de arrependimento dizendo: eu ouvi, eu sei, eu ouvi os testemunhos. Versículo 2: como expulsastes os gentios com a tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e os derrubaste. Toda oração de arrependimento tem que reconhecer o poder de Deus e o agir de Deus. É Deus que faz, é Deus que dá, é Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida, é Deus que dá a vitória, é Deus que nos coloca em um lugar. Na sua oração de arrependimento, reconheça o senhorio, reconheça a força, o poder e o plano de Deus. Toda oração de arrependimento é um reconhecimento de que foi ensinado, de que foi doutrinado, de que sabe as coisas do passado, que sabe quem é Deus, o seu poder e a sua autoridade. Versículo 3: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Reconhecer não só o poder de Deus, mas quem deu vitória foi o Senhor, não foi o nosso braço. Não conquistamos